Ontem a gente já trouxe aí sobre o Veiga e Barcelona, né? Rafael Veiga e Barcelona. Eu trouxe a notícia aqui, depois o Bruno trouxe inclusive uma fala do próprio PVC, né? Como que o Palmeiras enxergava essa possível negociação, essa possível transferência. Eu particularmente enxergo com muita raiva. Mas enfim, o PVC explicou ontem, né, como que é a visão do Palmeiras sobre isso. E agora ele trouxe uma nova notícia sobre isso, sobre Rafael Veiga e Palmeiras. Talvez essa um pouquinho mais animadora pra gente. O Rafael Veiga que meteu mais um gol ontem. O segundo gol ali de escanteio, mais uma batida boa dele na bola. Então assim, hoje o Rafael Veiga, ao meu ver, é indispensável pro Palmeiras. Eu espero que a diretoria, o Abel Ferreira eu tenho certeza, mas eu espero que a diretoria enxergue isso também, que o Abel Ferreira, Abel Ferreira também, mas que o Rafael Veiga é indispensável pro Palmeiras. Vamos ver o que o PVC falou aí de novo. Bora. O Palmeiras não vai vender o Veiga. Agora, não tem proposta oficial, mas o Palmeiras não vai vender o Veiga. O Palmeiras precisa vender um jogador no meio do ano. Mas a ideia e a frase é: o Palmeiras precisa de um valor importante, não se diz quanto é esse valor, até porque não fechou o orçamento não se fecharam as contas, não se fechou a contabilidade dos primeiros 6 meses do ano. Então, o Palmeiras não vai dizer quanto dinheiro precisa para compor o que se planejou em termos de vendas de jogadores no primeiro semestre. Mas o Palmeiras precisa vender. Eu calculei um valor em torno de 60 milhões de reais, mas esse valor ninguém do Palmeiras falou-se um valor importante. Esse valor importante de venda se pretende conseguir com um jogador que não seja do time base. Então, se a gente começar a pensar só em Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Arthur, Rony, Rafael Veiga, Dudu, não é daí que vai estar a venda. A venda não está aí. A venda pode estar no outro jogador. Pode ser um Giovani, ter uma proposta de novo, mais uma vez pelo Giovani? Pode. Pode acontecer de vender um Vanderlan, um Garcia? Pode. E fazer um valor importante, mas a venda vai se dar com um jogador periférico do elenco e não com um jogador base do elenco. Até porque o dinheiro que está entrando no Palmeiras de premiações dos últimos anos, por exemplo, a premiação de 2021, do ano das 2 conquistas de Libertadores, fez o Palmeiras bater 960 milhões de reais, ou seja, foram quase 200 milhões de reais a mais do que a receita real do clube. E a gente está falando de uma venda talvez de 50 milhões, 60 milhões de reais. A premiação pode ser mais do que isso e ganhar título pode ser mais relevante do que a venda. Mas o Palmeiras precisa vender um jogador, não um titular. Ontem, quando surge essa história do Rafael Veiga no Barcelona, um interesse, e é bom lembrar que o Razão, o Hernan e também o Rosa trouxeram informações, explicaram como é que o Palmeiras enxergava. Agora você, PVC, complementa com a informação do lado do Palmeiras, que não tem interesse. Ontem, assim que sai a notícia do Veiga, começa a apurar um pouco mais, começa a escutar também histórias de sondagens para o Piquerez. E depois fui atrás, fui tentar perceber, e as respostas que batiam, que vinham para mim, eram as mesmas agora que chegaram para você. Basicamente isso, o Palmeiras não pretende vender um titular, a ideia é vender um jogador, não vou falar periférico, mas menos aproveitado, e falaram também do Giovani. Você tocou no nome do Giovani, o Giovani talvez seja esse jogador que o Palmeiras toparia negociar, claro que por um valor significativo, não vai abrir mão tão fácil, mas o que os agentes do mercado foram me falando o Palmeiras precisa vender um jogador, mas não vai ser fácil tirar um jogador do Palmeiras no meio do ano. O Palmeiras é muito sustentável nessa temporada e nos últimos anos. Para essa temporada está muito tranquilo, não 100% tranquilo, mas muito seguro do ponto de vista financeiro, para não dizer esportivo, e por isso que Piquerez, Veiga, o Everton, enfim, os principais jogadores, o Rony, enfim, jogadores titulares do Palmeiras dificilmente vão sair, a não ser que cheguem, evidentemente, propostas assim, que fossem preponderantes no mercado e que não houvesse possibilidade de rejeitar. Então, é interessante isso, né? Pelo menos a boa notícia é que o Palmeiras não pretende vender o Rafael Veiga, só que precisa vender por um valor considerável. Tem duas questões, já ouvimos falar sobre transferências do Piquerez, que acabou não dando certo, ainda bem, né? E tem esse lance aí de ser jogador titular, né? Ser jogador importante. Talvez hoje, da base, o Garcia pode ser interessante, porque a gente já tem 2 laterais direitos, já na esquerda o Vanderlan é reserva imediato. O Giovani
Tem propostas, eu não gostaria, mas também não duvido que seja que entre nesse meio, mas, como os caras falaram aí, ganhar títulos pode compensar a não venda. Foi basicamente o que aconteceu com o Scarpa. O Scarpa ele poderia ter sido vendido no meio do ano, não foi vendido, saiu de graça, só que ajudou pra caramba a ganhar o Brasileirão. Então, o retorno esportivo e financeiro também, com a premiação do Brasileirão, aconteceu. Então, o Palmeiras vai ter que colocar as coisas na balança aí. Hoje, eu não gostaria que saísse ninguém do elenco, nem os caras que a galera questiona, não gostaria, pra gente terminar a temporada com esse elenco aí, e aí depois, na próxima temporada, começar a ver quem sai, quem entra, pra deixar mais forte ainda. Pelo menos é o que eu penso, quero saber o que você pensa sobre isso. Comenta aí, deixa seu like, sua inscrição no canal. Tamo junto.